Oi, meus amigos, oi, meus irmãos, espero que vocês estejam alegres no Senhor. Gente, estamos aqui em mais um devocional com a graça e com a bondade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento e capacidade para que a gente possa entender da palavra dele, aprender da palavra do Senhor, né? Por vezes a gente tem limitações e você pode pensar, eu não consigo entender, ou tal, coisa e tal. O Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos dá força. Então peça ao Senhor que o Senhor vai te ajudar e a gente vai conseguir aprender e prosseguir e guardar as palavras dele, né? Então é insistir, é orar e é confiar nele, que ele é quem nos fortalece e é quem nos dá capacidade. Sem ele a gente não pode fazer nada, sem ele a gente não vai saber nada, sem ele não há o que a gente possa fazer de bom. Então que a gente possa confiar na maravilhosa graça do Senhor, no agir do Senhor sobre nós, que é o que nos permite fazer aquilo que ele deseja, né? E hoje a gente vai tratar aqui sobre quem é o Redentor, né? Quem é esse Redentor? Aleluia. O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus se tornou homem e suportou a penalidade do pecado. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vamos ler aqui um texto de João Crisóstomo, amém? Filho unigênito antes de todas as eras, que não pode ser tocado ou percebido, que é simples, sem corpo, que se revestiu agora de meu corpo, visível e propenso à corrupção. Por quê? Porque ao vir entre nós, ele nos ensina, e ao ensinar, conduz-nos pela mão a coisas que os homens não conseguem ver. Pois como os homens acreditam que os olhos são mais confiáveis que os ouvidos, duvidam daquilo que não conseguem ver. Assim, ele decidiu mostrar-se em presença corporal para afastar toda e qualquer dúvida. O ancião de dias tornou-se infante. Aquele que era assentado no sublime trono celestial agora está deitado numa manjedoura. Aquele que não pode ser tocado, que é simples, sem complexidade e incorpóreo, agora está sujeito a mãos dos homens. Aquele que quebrou as amarras do pecado está agora envolto nos coeiros de um infante, de uma criança. Mas ele declarou que a ignomia seja transformada em honra, e que a infâmia seja revestida de glória, e que a total humilhação seja a medida de sua bondade. Para isso, ele assumiu meu corpo, para que eu seja capaz de sua palavra. Tomando minha carne, ele me dá seu espírito. Assim ele concede e eu percebo. Ele preparando para mim o tesouro da vida. Toma meu corpo a fim de me santificar. Dá-me seu espírito para me salvar. E é muito bonito aqui, né? O Senhor é o nosso Redentor, o único Redentor, o único que pode nos salvar. Vamos ler aqui também um texto de Mark Dever. O Redentor é Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. O eterno Filho de Deus tornou-se homem e viveu uma vida humana real como a nossa, por pouco mais de 30 anos no primeiro século depois de Cristo. Ele viveu como você e eu. A única diferença é que ele sempre confiou em Deus, confiou inteiramente em Deus. Se você consegue pensar em como ontem ou anteontem deveria ter confiado em Deus e não o fez, lembre-se de que Jesus em todas as ocasiões obedeceu a Deus. Ele confiou que o que Deus sabia era o melhor e que deveria seguir a vontade de seu Pai. Quando penso em minha vida, sei que não vivi assim, mas o Redentor Jesus Cristo viveu. Ele é o chamado Redentor porque redime seu povo. Ele restabelece nosso valor. Quando numa loja você resgata algo, entrega e recebe algum dinheiro de volta por isso, quando eu era menino, havia selos de redenção. Nós guardávamos os selos até ter o suficiente para entregá-los e receber alguma mercadoria em troca. Bem, é Jesus quem estabelece nosso valor. Ele restabelece nosso valor. Ele entrega a própria vida sobre a cruz por todos que se arrependem de seus pecados e confiam nele. Ele é o nosso Redentor. Tem nos valorizado, ainda que tenhamos jogado fora nossas vidas ao não confiarmos em nosso Pai Celestial, ao não obedecermos a Ele.
ao não temermos, ele veio e carregou a própria vida, ele veio e entregou a própria vida em nosso lugar, teve uma vida de confiança e morreu como não teria de morrer, mas fez isso por amor a nós. Ele se entregou inteiramente por nós, para ser, como diz a Bíblia, nosso Redentor, aquele que nos resgata. No Antigo Testamento, a imagem de redenção é a de Deus, resgatando seu povo do Egito, arrancando da prisão, literalmente, o tirando da escravidão. No Novo Testamento, Jesus, o Redentor, redime-nos de nosso estado natural de escravidão ao pecado, de servir a nós mesmos de forma destrutiva, mas Deus, por seu grande amor, enviou o seu Filho unigênito, que viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, ressuscitou da morte, a fim de nos trazer para Ele, de nos redimir. É isso que significa quando dizemos Jesus Cristo, nosso Redentor. Então é isso maravilhoso, né? O Senhor se tornando nosso Redentor, vindo em forma de homem, se humilhando, como diz lá em Filipenses 2, né? Em forma de homem para pagar a nossa dívida. A dívida que era nossa, o Senhor paga, o Senhor morre em nosso lugar, ressuscita e ressuscita com Ele a gente também, e nos traz a paz, nos reconcilia com o Senhor, nos traz para perto, o Senhor nos redime, nos resgata, né? A gente estava lá morto num lamaçal de pecado, a gente estava ferido, a gente estava sem nenhuma forma de nos socorrer, e o Senhor vai lá e nos resgata. Costumo dizer que a gente estava como num poço sem fundo, a gente estava num lugar, num abismo, onde a gente não teria nenhuma forma de sair de lá, a menos que alguém nos resgatasse, a menos que alguém fosse lá e nos tirasse. Então é isso, vamos lá para a oração. Precioso Redentor, antes de começar o mundo, Tu nos amastes. Entregaste a Tua glória para suportar nossa vergonha. Glorificaste Teu Pai a obedecer a Ele até a cruz. Tu mereceste nosso louvor, gratidão e culto. Não temos esperança, senão em Ti. Amém, é isso, né? Sem o Senhor a gente não tem esperança, a gente não tem o que fazer, a gente só está perdido. Então que o Senhor, pela graça, nos salva, nos redime, isso é algo maravilhoso, que devemos pregar, que devemos viver, né? E proclamar a cada dia. Bom, gente, com isso daqui, com esse episódio, nós fechamos a primeira parte do Catecismo Nova Cidade. Já posso ouvir pessoas tristes dizendo, que pena. Mas a gente fecha a primeira parte do Catecismo Nova Cidade, né? Tem outras partes aqui. A gente pode tratar sobre elas em outros momentos, né? Talvez a gente possa continuar o Catecismo Nova Cidade. Te encorajo a comprá-lo, tá, gente? Não é caro, não. Depois eu vou deixar o link aí. Te encorajo a comprá-lo, né? Tê-lo aí na sua casa. Acho que vai ser muito abençoador. Usar com os filhos, né? Esse sistema de catecismo é muito bacana para usar com os filhos, com o marido aí, com o novo convertido, porque por vezes tem uma coisinha ou outra que a gente acha que sabe e não sabe. Algumas coisas que estão muito pouco baseadas, né, de fato, que a gente está muito pouco baseado na nossa fé. Então vale a pena, tá? Ter esse tipo de material, é muito importante. A gente já falou e vai falar sobre isso, sobre essas questões de materiais que ajudam a gente a aprender e como isso é muito bom. E o que acontece? A gente vai ter agora aqui no canal alguns vídeos e reflexões sobre vários assuntos, gente relacionada à fé cristã, então vai ter muita coisa bacana aqui. Te convido a continuar ouvindo aqui os conteúdos que vão ter aqui, muita coisa legal, muita coisa bacana, vale a pena. E a gente depois pode continuar assim nossa série de devocionais aí, ainda seguindo com as outras partes aqui do Catecismo Nova Cidade. Tem muitos outros assuntos aqui, fala um pouco mais profundamente sobre a salvação, como funciona o processo todo de salvação. Fala também sobre vida de igreja, oração, o que é oração, qual é a atitude que temos quando orarmos, devemos orar. Fala sobre muita coisa aqui, de fato, muita coisa, batismo, ceia, igreja, como eu falei, fala sobre muitas coisas importantes aqui da nossa vida cristã, que a gente também por vezes não sabe realmente como é. Vale a pena. Então a gente deve sim, mais à frente, voltar aí com mais devocionais. Enquanto a gente dá uma leve pausinha nos devocionais, você pode continuar na sua casa. Tem livros devocionais, além desse daqui, que eu posso indicar depois para vocês, quem quiser. Tem também alguns aplicativos de Bíblia, né? Bíblia de estudo, alguns aplicativos da Bíblia no celular, né? Ou até mesmo no site, que também tem devocionais diários. Então você baixa o aplicativo lá, todo dia ele te manda um vídeo, te manda um texto, você lê o texto da Bíblia, você medita nesse texto, tem ali uma explicaçãozinha. Então também dá para fazer isso. Então eu te encorajo todo dia, pega um texto da Bíblia, né? Começa a ler, e vai ser muito edificador na sua vida, sem dúvida. Criando essa rotina, a gente vai conversar sobre isso já nos próximos episódios aí. Mas de primeiro momento é isso. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Quem continuou
quiser comentar aí, ó, estamos até aqui, vamos continuar, que o Senhor nos ajude. E assista os outros aí que vão vir, outras coisas, outras reflexões, e vamos juntos aprendendo e ouvindo a voz do Senhor, porque sem dúvida é algo maravilhoso que a gente tem que fazer. Então, muito obrigado, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e que o Senhor nos ajude a amarmos, conhecer dele, a aprender a palavra dele e a termos uma vida de doutrina e devoção, uma vida de devoção, de amor, de demonstrarmos como nós amamos a ele. Isso é muito importante. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos, te louvamos e a gente segue aí na graça de Deus. Até a próxima.